Esta Conferência Estadual da Pessoa Idosa. Rapidinho, vou repetir alguns lembretes aí que a gente já falou, mas como chegaram mais pessoas aqui, o pessoal da Libras está posicionado nesse canto. Então, nesse sentido, para facilitar o entendimento, solicitamos que pessoas com deficiência auditiva se acomodem aqui, na primeira fileira de carteiras aqui, de cadeiras reservadas aí para as pessoas com deficiência auditiva. As vans, elas fazem o transfer aí entre os dois hotéis direto, inclusive para que todos fiquem atentos aí com relação ao horário do almoço e do jantar, que vai até às 21 horas, no caso do jantar, tá certo, gente? Carregadores de celulares estão dispostos aqui no salão e do lado de fora ali na área de credenciamento nós temos também carregadores de celulares, mas pedimos para que os donos dos aparelhos tomem cuidado, porque a responsabilidade é dos donos dos aparelhos aí, tá certo? Então a gente toma todo cuidado, é pouco aí. Lembramos também que tudo que for consumido nos quartos, nos dois hotéis, é de responsabilidade do hóspede, inclusive as garrafinhas de água mineral nos quartos, é de responsabilidade dos hóspedes, tá certo? Feito isso, vamos começar então essa 16ª Conferência Estadual da Pessoa Idosa. Mais uma vez então, e agora sim, valendo, um bom dia a todos, tá certo? Tá certo, meu nome é Humberto Perini, eu sou jornalista, e é com grande prazer que eu participo dessa conferência com vocês aqui. Nós damos início a essa 16ª Conferência Estadual de Pessoa Idosa do Estado de São Paulo. Esse é um espaço democrático de diálogo e construção coletiva, onde reafirmamos o nosso compromisso com a efetivação dos direitos, a valorização e a dignidade da pessoa idosa em nossa sociedade. Então, a partir de agora, eu vou chamar alguns nomes para compor a mesa, onde vamos dar início aos trabalhos. Então, convidamos, um momentinho. O intérprete de Libras vai ficar aqui em cima, tá? Para facilitar o entendimento também aí. Vamos lá então, compondo a mesa aqui, vamos chamar primeiramente, representando a senhora secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, senhora Andreasa Rosalém, chamamos aqui Juliana Felicidade Armede. Ela é a secretária executiva da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. Bom dia, por favor, se acomode. Agora, representando o prefeito do município de Águas de Lindóia, senhor Geraldo Mantovani Filho, chamamos o secretário municipal de Assistência Social, Mário Sérgio Fioravante. Representando o deputado estadual Teonílio Barba, a senhora Yara Bento. Representando, ou melhor, aqui, o presidente do Conselho Estadual do Idoso, Marcelo Salera Ritti. Representando a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Marilisa Bonato, eu chamo o senhor Eliel Fernandes, que é secretário adjunto de Assistência Social de Águas de Lindóia.
Representando o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Áurea Barroso. Chamamos também para compor a mesa o presidente da Câmara Municipal de Águas de Lindóia, vereador Valmir Franco. Dando prosseguimento à solenidade, peço a todos que se posicionem para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Dando prosseguimento, nós temos aqui, entre os presentes, um deficiente visual, o senhor Fernando, o senhor Benedito. Então, eu gostaria que, a partir de agora, quando os componentes da mesa forem falar, que serão chamados agora para as primeiras palavras, eles fizessem uma autodescrição, tá certo? No meu caso também, fazendo uma autodescrição, eu tenho cabelos grisalhos, óculos, estou vestindo um terno marrom e camisa rosa, para a gente ajudar o senhor Benedito. Então, para falar aqui agora, o presidente da Câmara Municipal, Valmir Franco, ou melhor, representante, desculpe, vereador, representante do presidente da Câmara Municipal de Águas de Lindóia, para suas primeiras palavras aqui, tá certo? Se quiser falar do púlpito lá, por favor. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à 16ª Conferência dos Direitos das Pessoas Idosas, sejam bem-vindos a Águas de Lindóia, em nome Marcelo, diretor do Conselho, da Juliana, quero cumprimentar a todos aqui da mesa para esse evento, espero que todos tenham autoconhecimento, que seja um evento de muita valia para todos vocês, de muito conhecimento, e desejo aí a todos aí uma semana abençoada, um dia maravilhoso para todos. Sejam bem-vindos, se tiver oportunidade, nos tempos vagos, conhecer o nosso balneário, conhecer aí a nossa água termalística daqui de Águas de Lindóia, os nossos banhos medicinais, e mais uma vez aí desejo um ótimo dia, e mais uma vez, sempre bem-vindos a Águas de Lindóia. Chamamos agora o representante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, senhora Áurea Barroso, para suas primeiras palavras. Bom dia a todas as pessoas, uma alegria enorme estar aqui com vocês. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa agradece o honroso convite. Aqui, o nosso vice-presidente, o Luizão, conhecido como Luizão, né, Epitácio Luiz, representando a sociedade civil, estava na conferência do Piauí e veio para cá e pegou uma chuva muito grande na estrada. Mas ele está chegando, daqui meia hora ele vai estar aqui. Então, meu nome é Áurea Barroso, eu estou representando a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a SBGG, no CNDPI, e um espaço privilegiado na questão da defesa, né, dos direitos da pessoa idosa, e onde já esteve profissionais brilhantes, como a professora Inês Riotto, que esteve na gestão anterior. E aqui, assim, embora eu esteja no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa, eu sou paulista, moro em São Paulo, então eu não me sinto uma estranha aqui. Vejo pessoas brilhantes aqui, e através da Olga Quiroga, eu homenageio todas nós que somos idosos pelo trabalho maravilhoso que ela faz em defesa das pessoas sem moradia. Bom, então, assim, eu acho que é um espaço de esperança, que a gente possa usar esse espaço para avançar e concretizar direitos. Uma boa conferência a todas nós, esperançar sempre, como ensina Freire. Um abraço, até. Muito obrigado. Chamamos agora, representando a presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Maresita Bonato, vamos ouvir Eliel Fernandes, que é secretária adjunta de Assistência Social de Águas de Lindóia. Bom dia a todas as pessoas. Eu sou baixo, cabelo quase chegando no grisalho, estou com
terno cinza, uma calça cinza, uso óculos e uma camisa branca. Quero aqui, nesta manhã, saudar a todos, desejando uma boas-vindas a todos. Neste momento, cumprimentar aqui o Marcelo, presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Cumprimentar também a secretária executiva, que nesta manhã representa a secretária estadual, a Andréa Rosalém, também representando o nosso deputado, também o presidente da Câmara, representando o Fundo Nacional da Pessoa Idosa. Esse conselho é de extrema importância para o desenvolvimento de todos os municípios, de todas as pessoas. Nós sabemos que a legislação, ela garante o amparo, a defesa da pessoa idosa. E nós vemos, nos últimos anos, os trabalhos do Conselho Estadual, do Conselho Municipal, de cada município, o trabalho que tem efetuado em prol da pessoa idosa. Aqui, especialmente no nosso município, nós temos aqui um trabalho especial para atender as nossas pessoas, as pessoas idosas. Nós temos aqui o Centro de Convivência do Idoso, que atende aproximadamente quase 200 pessoas, e o nosso secretário com certeza vai pleitear o Centro Dia do Idoso, para melhorar, aproveitando que a secretária executiva está aqui, para levar já esse pleito à secretária estadual, para melhorar o atendimento aqui às pessoas idosas que tanto frequentam essa cidade e que estão mudando para Águas de Lindóia. Não sei se o senhor sabe, mas Águas de Lindóia é a melhor cidade do Brasil. É a melhor cidade para se viver. É a melhor água do Brasil. E vocês estão aqui próximo ao balneário municipal, onde tem as águas medicinais, e é a melhor água do Brasil. Vocês estão no melhor lugar do Brasil para se viver. Quando puder, mude-se para Águas de Lindóia. Tem um prefeito dizendo aí que a melhor cidade dele é a melhor para viver, mas não é não, é aqui. Águas de Lindóia é a melhor cidade para se viver. Mude para Águas de Lindóia. Então eu agradeço desde já o Conselho Estadual por ter escolhido essa cidade tão bonita, tão maravilhosa, para acolher a conferência do Conselho Estadual da Pessoa Idosa. Portanto, deixo aqui a minha gratidão, que os senhores possam ter esses 4 dias de um bom trabalho, de muito entendimento, de muita sabedoria, e que possam cada vez mais buscar e pleitear pelos direitos dos nossos idosos. Regredir não, avançar. Aumentar os recursos para os municípios, aumentar os recursos para os conselhos. É isso que nós estamos pleiteando, é isso que nós precisamos para os nossos idosos. Regredir não. Nós vemos aí uma regressão muito grande por parte do governo federal com relação ao SUAS. Nós temos que avançar. Regredir não, foi desenvolvida uma política aí em defesa do SUAS, mas não, o SUAS não está sendo defendido. O SUAS está sendo desmontado gradativamente. Nós precisamos buscar essa mudança, aumentar os recursos, que é isso que nós precisamos. Cuidar das pessoas que cuidaram dos municípios, cuidar do nosso estado e desenvolver o nosso grande Brasil. É isso que nós precisamos defender. Portanto, deixo aqui as minhas palavras e deixo aqui a minha gratidão a todos e principalmente ao nosso grande e eterno Deus. Bom dia a todos. Vamos ouvir agora a palavra do presidente do Conselho Estadual do Idoso, CISP, Marcelo Salera Ritt. Olá, bom dia a todas e todos. Meu nome é Marcelo Salera Ritt. Eu estou como presidente do Conselho Estadual do Idoso. Também faço parte da Secretaria de Desenvolvimento Social, como diretor da Diretoria de Desenvolvimento Social. Eu sou um adulto, homem, de 36 anos. Estou vestindo uma calça preta, uma camisa preta, uma camiseta preta, um sapato preto também, e um terno cinza claro, um paletó, na verdade. Sou calvo não, careca. Calvo não, sou careca, estou com a barba bem baixinha e com um belo bigode. Bom, para que eu não me perca, eu fiz uma breve fala, eu organizei uma breve fala aqui e vou ler para vocês. É uma grande honra participar dessa 16ª Conferência Estadual da Pessoa Idosa do Estado de São Paulo.
um espaço fundamental de diálogo, construção coletiva e fortalecimento dos direitos da pessoa idosa em nosso Estado. Aqui reafirmamos o compromisso com uma sociedade que valorize a experiência, a sabedoria e a contribuição das pessoas idosas, reconhecendo a importância do envelhecimento digno, ativo e com qualidade de vida. Os eixos que nortearão nossos debates, desde o financiamento das políticas públicas até o enfrentamento das violências, passando pela saúde, cuidado integral, protagonismo social e fortalecimento dos conselhos, expressam os grandes desafios e também as oportunidades que temos diante de nós. Acho que até inspirado um pouco pela secretária Andressa Rosalém, eu trouxe alguns dados, algumas evidências que, inclusive, podem e devem ser utilizadas por esse espaço para que a gente possa construir melhores políticas públicas. A população idosa no estado de São Paulo é maior que a população total de 18 estados brasileiros. Pela primeira vez na história, em 2025, a população idosa será superior à população de 0 a 14 anos de idade. No estado de São Paulo, 1,3 milhões de idosos, quase 18% dos idosos, vivem em domicílios unipessoais. A feminização na velhice é uma realidade. A cada faixa etária, a proporção de pessoas idosas do sexo feminino vai aumentando, atingindo mais de 70% a partir de 95 anos ou mais. 8,3% dos idosos têm renda per capita de até meio salário mínimo. 26% dos idosos estão na força de trabalho. Por fim, quase 2 milhões de pessoas com 60 anos ou mais estão no cadastro único, o que demanda que nós tenhamos olhares para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Mais do que formular propostas, esta conferência é um chamado à ação. Precisamos transformar compromissos em políticas efetivas, capazes de garantir direitos, promover inclusão e construir um futuro em que todas as gerações possam envelhecer com respeito e dignidade. Desejo que esse seja um momento inspirador e produtivo de escuta, partilha e, sobretudo, de esperança. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a representante do deputado estadual Teonílio Barba, senhora Yara Bento. Bom dia. Bom dia. Eu falei fora do microfone para que a pessoa deficiente visual possa localizar onde eu estou colocada aqui no palco. Então, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho 51 anos, estou vestindo uma calça azul, um sapato escarpin bege, uma blusa também bege e um casaco branco. Estou usando brincos, uma aliança na mão esquerda, um relógio também e uma pulseira aqui, um adorno na mão direita. Acho que é importante a gente fazer essa autodescrição para que a gente possa, de fato, incluir todas as pessoas, até porque nós estamos falando de uma conferência extremamente importante, a 16ª conferência, que vai tratar dos direitos e políticas públicas para a população idosa. Nós estamos falando aqui do Estado de São Paulo, então a gente precisa incluir, inclusive, as pessoas negras, mas também as pessoas com todas as suas especificidades de deficiência. Então, eu quero aqui já trazer uma saudação do deputado Teonílio Barba, um deputado que tem um compromisso com a nossa população, de todos os segmentos, dentre ela a população idosa. Nós que temos feito um grande trabalho, uma discussão muito importante na Assembleia Legislativa, para que a gente possa fazer a inclusão dessa população, mas também para apresentar projetos para que a gente possa melhorar a vida da nossa população, daqueles que construíram o Estado de São Paulo e que seguirão construindo o Estado de São Paulo, gerando riqueza para o nosso país, mas também formando a população que vem chegando, a população mais jovem, como já foi trago aqui pelo Marcelo, que tem diminuído, mas aumentado a nossa população. E, em seu nome, Marcelo, já quero cumprimentar aqui toda a mesa, quero agradecer aqui aos representantes da cidade de Lindóia por acolher esta importante conferência, dizer que, assim, claro,
que foi dito aqui, que Águas de Lindóia é a melhor cidade, mas eu vou puxar a sardinha para a minha cidade, sou de São Bernardo do Campo, tem representantes aqui da minha cidade, que também estão fazendo um bom trabalho, fazendo discussões importantes na cidade, para que a gente possa incluir a população idosa. Inclusive, uma das discussões que tem sido feitas lá é a construção do Hospital do Idoso, que tem sido compromisso do prefeito da cidade, mas também temos pessoas aqui da região do Grande ABC, outras cidades que estão aqui presentes, aqui também já saúdo e saldo, e dizer para vocês, eu venho aqui com um recado do deputado Barba, que ele apresentou lá na Assembleia Legislativa um projeto de resolução que cria a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Assembleia Legislativa, porque hoje esse conselho ele está dentro da Comissão de Direitos Humanos e nós entendemos que é necessário ter uma comissão específica para poder fazer a discussão da pauta da pessoa idosa. Então, ele apresentou esse projeto de resolução. Nós estamos pedindo apoio dos demais pares na Assembleia Legislativa para que a gente possa fazer valer e fazer com que essa comissão seja instalada, mas também queremos pedir para que vocês possam se fazer presente no espaço legislativo para poder ajudar os deputados a fazer essa discussão e para que vocês possam levar as demandas específicas de cada cidade, de cada região, porque nós sabemos que existem especificidades. Também foi apresentado o projeto 976 de 2025, que aí ele vem fazer uma alteração, na verdade, uma correção, né? Ele vem alterar a Lei 12.548 de 2007, que consolidou a legislação relativa à pessoa idosa, passando o substantivo masculino idoso, do texto da lei, para ser substituído pelo adjetivo pessoa idosa. Então, fazer essa correção na legislação que já está vigente, para que, como eu falei de início, a gente possa incluir todas as pessoas, para que todas as especificidades da população. Hoje, inclusive, Marcelo, olha aqui, normalmente a gente está acostumado a ir para as conferências, a maioria são homens, são mulheres, são adolescentes, mas hoje eu vejo aqui que a gente tem uma grande maioria de mulheres que fazem a diferença nos seus lares, que fazem a diferença nos seus municípios, que fazem a diferença na construção de políticas públicas e que é importante que nós estejamos nesses espaços. Então, quero deixar uma saudação especial também a todas as mulheres que deixaram os seus lares para poder vir aqui, para poder vir construir políticas públicas, para poder dizer aquilo que o Estado precisa implementar para a nossa população, que é a dignidade humana, aquilo que está colocado na nossa Constituição Federal. Então, para não me alongar, quero agradecer a oportunidade do convite, agradecer ao meu amigo, que é vice-presidente aqui do Conselho, Márcio Mazella, mais uma vez reiterar o abraço e o compromisso do deputado Barba, e quando vocês estiverem por lá pela Assembleia Legislativa, estão convidados a passar pelo nosso gabinete, mas mais que isso, para que vocês possam cobrar do deputado Barba, mas cobrar de todos os demais deputados daquela casa, para que eles possam legislar em nome da nossa população, da população do Estado de São Paulo. Obrigado, bom dia. E boa conferência a todos. Chamamos agora o representante do prefeito do município de Águas de Lindóia, prefeito Geraldo Mantovani Filho, o secretário municipal de Assistência Social, Mário Sérgio Fioravante. Bom dia a todos. Vou fazer minha descrição aqui, nunca fiz isso, mas vou tentar. Vou dizer um senhor, já entrei também, graças a Deus, da terceira idade. Cabelo grisalho, branco. Até me disse que sou meio, não sou, mas confundo muito com gaúcho, porque muito branco, né? Sou nascido aqui em Águas de Lindóia, sou filho de Águas de Lindóia com muito orgulho. Depois das palavras do presidente da Câmara, que é do município, o Eliel, o nosso secretário adjunto, resta pouco a dizer. Nós, nesses últimos meses, ficamos com muita expectativa no sentido de saber aonde seria essa 16ª Conferência do Estado do Idoso, né? E quando soube que Águas de Lindóia nos encheu de orgulho poder estar acolhendo, recepcionando, ou até mesmo dando boas-vindas a todos os
congressistas, conferencistas, aqui no dia de hoje. Né, dizer que eu até vi um dado que eu já tinha ouvido, que até 2050 a população idosa, é isso, né? Seria maior que de 0 a 14 anos. 14 anos. A partir desse ano já? Então, quero dizer para vocês que nós, devido à característica da nossa cidade, Águas de Lindóia, temos tranquilidade, proximidade de São Paulo, nós já ultrapassamos essa estatística, né, há algum tempo, porque nós, graças a Deus, recebemos muitos migrantes, né, das capitais para passar não vou falar o resto da vida, mas sua vida aqui na nossa cidade, devido ao aconchego, à segurança, ao clima, não é? E também dizer que, há uns 4 anos atrás, né, nós fomos contemplados com o Centro do Idoso. E para nós hoje, até o outro prefeito passado, esse também, considera o Centro do Idoso aqui de Águas de Lindóia como menina dos olhos da administração, né? Nós também, junto ao secretário adjunto e equipe, atuamos muito forte, com muita eficiência em políticas públicas voltado ao idoso, não é? Inclusive, o mês que vem, nós já sabemos que nós comemoramos a Semana do Idoso. Todos os dias, né, Eliel, nós já estamos batalhando para que nesse período a gente possa oferecer tudo o que é direito, né? Nossa, porque também sou idoso também hoje já. Então, muito obrigado, em nome do prefeito Geraldo Mantovani, as boas-vindas a cada um de vocês. Curtam Águas de Lindóia, vocês estão, nem o Eliel disse, a poucos metros aqui do coração de Águas de Lindóia, que é o nosso balneário. Hoje ele está aberto, mas os serviços, como ele trabalha de terça a quinta, os serviços hoje, eles não funcionam, mas estão abertos. Agora, a partir de amanhã, banhos. Então, eu gostaria de convidá-los, a cada um, vai dar para ir a pé, porque eu acho que dá uns 100 metros aí na frente, 150 metros, a conhecer o balneário de Águas de Lindóia. Muito obrigado, sejam bem-vindos, aproveitem Águas de Lindóia, que vocês vão passar momentos inesquecíveis aqui. Muito obrigado a todos e sejam bem-vindos, mais uma vez. Muito obrigado. Chamamos agora a representante da senhora secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Andresa Rosalém, Juliana Felicidade Armedi, que é secretária executiva da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Olá, pessoal, bom dia. Vou fazer a parte mais formal, cumprimentar na figura da representação da Prefeitura da cidade, todos os presentes e todas as presentes na mesa. Agradecer pela presença do governo federal, nos trazendo aí as diretrizes para que a gente possa discutir, orientar e poder levar no âmbito nacional uma política que, mais uma, né, de direitos humanos, que é muito importante. Vou fazer minha descrição, sou uma mulher branca, estou com os cabelos amarrados, uso óculos, estou com uma blusa meio marrom, meio vinho, uma calça jeans e tênis. Estou aqui no púlpito, eu acho que agradeço a representante do deputado no que tange a questão de fato da escuta. Acho que a acessibilidade ela não está só no lugar que eu fico brincando, né, da obviedade, de uma rampa, de uma descrição, mas eu espero que aqui com vocês, na conferência, a acessibilidade esteja no comportamento, a gente conseguindo dialogar no pluralismo, com a diversidade que a gente tem aqui reunida. Então, acho que o bom dessa política de acessibilidade é a gente também ir para o comportamento e ir para o pensamento. Bom, estou aqui representando a nossa secretária Andresa Rosalém. É uma honra poder representá-la, é uma satisfação trabalhar com ela. Trouxe aqui algumas palavras que ela me pediu para poder estar repassando para vocês, no sentido de destacar, no sentido de, sem dúvida nenhuma, auxiliar numa orientação que pode fortalecer os diálogos e a metodologia do que vocês vão fazer ao longo desses dias, que é uma construção de diretrizes da política pública em âmbito nacional,
mas a gente não pode esquecer a nossa própria realidade do Estado de São Paulo. Acho que é super importante a gente compreender que o Estado está inserido, como o próprio Marcelo disse, numa perspectiva de grande relevância. A gente está falando de uma grande população no Brasil e, consequentemente, uma grande população de pessoas idosas no nosso Estado. E que a gente consiga aqui nessa audiência, nesse espaço de diálogo, olhar para cá e olhar de que maneira a gente leva experiências e oportunidades no âmbito nacional. Então, uma das primeiras coisas que a secretária Andresa pediu para trazer aqui de informação para vocês, e aí, secretários, já adianto, se não estão sabendo, é bom destacarem as nossas colegas de DRADS, que eu já vi os rostinhos aqui, vão poder auxiliá-los. Agora, no meio do ano, houve uma discussão após estudos que fizemos. A gente tem uma secretária economista, né? Muito técnica. Após estudos que fizemos, a gente está falando de 20 anos. É aqui, né? É porque não é assim. Ou eu estou falando 2, né? A gente está falando de 20 anos do SUAS. A gente fez uma análise da questão do cofinanciamento das políticas públicas de assistência social. A gente está falando não da política ligada à transferência de renda, mas aquilo que a gente passa município a município, a gente passa ouvindo prefeito, a gente ouve deputado que vai com vereador, que vai com secretário, e todo mundo fala, a gente precisa fortalecer serviço. Porque serviço é o que está no território. Serviço é onde a gente vai buscar, seja uma articulação de política pública, seja a política pública em si, aquele atendimento direto. A gente fez uma análise e agora, a partir do ano de 2025, já iniciamos, avisem aí a todos, busquem nosso contato com a DRADS, entrem em contato com a secretaria. Foi aprovado permanentemente um aumento que não havia sido feito até hoje na história do SUAS no Estado de São Paulo. A gente está implementando 150 milhões do cofinanciamento dos fundos de assistência social. Então, para o secretário que falou que pleitearia, não precisa pleitear. Olha o orçamento, a gente está falando aí de pelo menos um aumento de 60% em média nos municípios, para poder garantir que os municípios tenham autonomia, debatam com seus múltiplos conselhos, entendam suas demandas e possam, a partir desse aumento de cofinanciamento, ou fortalecer serviço, ampliar serviço ou criar serviço. Então, essa iniciativa foi uma iniciativa da secretária, num estudo com a equipe técnica, com a aprovação do governador, e eu acho que isso é uma grande demanda para essa conferência ser compreendido como uma pauta para o SUAS. O SUAS precisa de fortalecimento no âmbito do seu cofinanciamento de serviços. Então, fica aqui uma opção de orientação para vocês poderem também debater de que maneira os financiamentos podem ser importantes para converger, assim, para as políticas que vocês tanto debatem e tanto pleiteiam. Um outro ponto que a gente também teve no âmbito da nossa gestão foi melhorar, e aí eu acho que para quem é da assistência, uma coisa mais técnica, mas facilita muito, foi melhorar as questões administrativas burocráticas financeiras. Muitas vezes os municípios devolviam dinheiro, tinha aquela, sabe aquela divisão de, olha, vai para aqui, para especial, vai. Então, hoje a gente tem uma forma mais ágil, contas eletrônicas, tudo mais fácil para gerenciar e, inclusive, para os conselhos poderem acompanhar. Porque essa é a função tanto dos conselhos de assistência, como dos conselhos que são específicos para o tema da pessoa idosa. Então, acho que também é uma forma de vocês terem aí um acompanhamento de participação social que é relevante. Um outro ponto que a gente quer trazer aqui para vocês também, ainda não divulgamos para o nosso conselho estadual, mas nosso presidente logo levará isso também à frente, foi uma análise de informações, dados e estudos, indicadores mesmo do cadastro único. Peço que prefeituras, conselhos fortaleçam cada vez mais a atualização dos cadastros, né, em todos os municípios, que isso gera política pública de qualidade. A gente fez um estudo, um levantamento para poder analisar com base nos dados do cadastro único, com base na nossa política pública, o que a gente tinha de eficiente e o que a gente não tinha de eficiente, né?
Não é necessariamente bom algo porque está há muito tempo. Às vezes ele é bom, às vezes não é. A gente analisa a política pública e faz essa rodada de análise. Vamos levar para o Conselho, já vou dar esse spoiler, logo, logo a gente vai levar para o Conselho uma proposta para que a gente possa fortalecer as ações que são tomadas de decisão, de financiamento para políticas públicas no âmbito do Estado. O Conselho já está e já liberou 30 milhões de reais em projetos para municípios e entidades da sociedade civil. A gente está atento em acelerar os processos de uma maneira a que eles se concretizem, as transferências possam acontecer, mas trazer para vocês a informação de que eu acho que os conselhos com seus fundos fazem um trabalho fundamental para fortalecimento de política pública. Então, também é importante pensar de que maneira vocês vão fortalecer iniciativas que, para os conselhos em todo o Brasil, possam ser uma forma de utilização do dinheiro, não especificadamente para um tema, mas para muitos temas de toda a natureza, cultura, pensar na população idosa na sua pluralidade. A gente está falando de pessoas com deficiência, pessoas LGBT, mulheres, homens, a gente está falando de migrantes, refugiados, a gente está falando, gente, de um monte de características de pessoas no estado de São Paulo, que às vezes a gente está num lugar e a gente não vê a diversidade. Mas existe uma diversidade. A gente tem que olhar para essa diversidade na sua completude. E aí, portanto, você tem população indígena, você tem população quilombola, a gente tem pessoas de toda a natureza. Então, eu espero que olhar para essa pluralidade possa ser uma forma de fortalecer iniciativas de uma maneira que estejam dispostas a poder alcançar a todas e todos nesse processo. Para finalizar, aproveitando que a gente tem aqui parlamentares, os municípios, esse ano, estão fazendo os seus planos plurianuais. Estão discutindo, portanto, uma coisa fundamental, que é o que a gente, município, vai fazer ao longo dos próximos 4 anos. Vereadores, parlamentares de todos os municípios, conselheiros, todos os delegados eleitos, as delegadas eleitas, por gentileza, se atentem a esse exercício. Colocar os temas da pessoa idosa nos planejamentos, não existe política pública sem planejamento. Todo mundo fala bem, vai lá no púlpito, mas se não tiver planejamento, não tem dinheiro, não tem prevenção, não tem previsão de política pública. Então, atentem-se a isso. E a gente encaminhou também, no caso do Estado de São Paulo, nossa proposta orçamentária. A gente está falando aí de mais de R$500 milhão que a gente está querendo aumentar do nosso orçamento. Então, aproveitando aí a representação da Assembleia Legislativa, que a Assembleia Legislativa, a gente já tem aí na base do governo muita gente apoiando essa iniciativa, mas que todos os demais deputados possam olhar para a assistência social. A secretária Andresa foi cuidadosa, minuciosa, audaciosa em aumentar em muito o orçamento da assistência social. E aí a gente só espera que o Legislativo também possa nos apoiar nesse processo. Tá? Então, ficam aqui para vocês todo o desejo da secretária, de todos os nossos técnicos da pasta, agradecer a todas e todos que ajudaram a organizar esse evento. Vejo aqui os rostinhos dos nossos técnicos que se mobilizaram, dos nossos conselheiros estaduais que estavam ali firmes, ali inquietos, mas que estavam todos firmes ali organizando. Eu espero que essa oportunidade seja, e a gente deseja, que ela seja muito aproveitosa, debatam mesmo, às vezes aproveitem, vão ver também a natureza em um determinado momento. Não, vamos ser generosos só um pouquinho, às vezes, vai lá, olha a natureza, olha a beleza e debate, que isso é bom, a gente dá uma relaxada na cabeça também. E agradecer vocês por esse esforço, Está todo mundo aqui disposto e disposta, e isso nem sempre a gente está, nem sempre todo mundo tem a oportunidade de estar num debate de política pública. Então, eu agradeço a disposição, mas jogo também aqui a responsabilidade de vocês poderem transformar nesse debate, quem sabe um pouquinho mais do meu futuro, e da presença de todos aqui. Obrigada. Vamos ouvir novamente o senhor Marcelo Salera Ritt,
que vai declarar a abertura da 16ª Conferência Estadual da Pessoa Idosa. Marcelo, presidente do Conselho Estadual do Idoso, por favor. Declaramos oficialmente aberta a 16ª Conferência Estadual da Pessoa Idosa do Estado de São Paulo. Desejamos a todos um evento produtivo, repleto de reflexões, trocas de experiências e deliberações em prol da garantia de direitos, da construção de uma sociedade mais justa, inclusa e solidária. Obrigado. Bom evento para todos. Nesse momento, a gente pede e solicita aos integrantes da mesa que se desfaça a mesa agora, para que a gente dê início à palestra a seguir. Agradecemos também a presença de todas as autoridades presentes que ajudaram na abertura desse importante evento aqui. E dando prosseguimento, a partir de agora, a palestra magna do senhor Alexandre Kalash. Alexandre Kalash, médico, gerontólogo, presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, International Longevity Center Brasil, co-diretor da Age Friendly Foundation, PhD em Epidemiologia da Universidade de Oxford, fundador da Unidade de Epidemiologia do Envelhecimento da Universidade de Londres e criador do primeiro mestrado em promoção da saúde da Europa. Ele dirigiu também o Departamento de Envelhecimento e Curso de Vida da Organização Mundial da Saúde, OMS, onde concedeu e publicou em 2002 o Marco Político do Envelhecimento Ativo e em 2005 a iniciativa mundialmente. Em todo o mundo, mais de 1000 iniciativas já incorporam a abordagem amigável ao idoso às políticas públicas de cidades, comunidades, estados, bairros, hospitais, unidades de atenção primária, universidades, entre outras. Professor Dr. Alexandre Kalash integra conselhos em diversas partes do mundo e atua como consultor em diferentes países e é professor em 5 universidades no exterior. É uma honra recebê-lo aqui a partir de agora e ouvi-lo também, professor. Muito obrigado. Um bom dia para vocês. Como é de praxe, a gente deve se apresentar para ser inclusivo. Eu vou me apresentar. Eu sou um velho. Eu sou careca. Eu tenho barba branca. Eu uso óculos. E eu tenho essas rugas que mostram os sabores e dissabores que eu vivi pela vida e tenho muito orgulho delas. Eu acho que assim a gente pode se incluir e deixar muito claro que o velho não é o outro, como no Brasil a gente com tanta frequência acha. Velho? Eu? Não. Então eu gostaria de início, já deixar muito claro, eu sou velho, talvez dos mais velhos, certamente um dos mais velhos aqui. E uma trajetória que eu tenho orgulho. Eu comecei a trabalhar em gerontologia há 50 anos, em 1975. Não era um tema que virasse manchete de jornal. Eu tinha ido para Londres, médico recém-formado, já tendo feito 4, 5 anos de experiência clínica, para mostrar que eu podia ser um médico convencional. Porque naquela época, médico de saúde pública era considerado médico de segunda classe. E eu queria deixar claro, se eu quisesse ser médico com um estetoscópiozinho em volta do meu pescoço, eu poderia ser, mas que a minha vocação clara
clara, era de saúde pública. E, na época, a porta de entrada para a saúde pública era fazer doenças infecciosas e parasitárias, chamada, então, doenças tropicais. Não se falava de velhice. O Brasil era um país jovem. Quando eu nasci, a expectativa de vida no Brasil era de 45 anos. Eu não fui programado para estar aqui. Eu já era para ter ido há muito embora. Quando eu me formei em 1970, a expectativa de vida era de 57 anos. A minha formação como estudante de medicina foi caracterizada por 2 fatores importantes. Primeiro era lidar com pacientes jovens, ver muita criança morrendo, ver a falta de saneamento básico. Eu, no Rio de Janeiro, vendo crianças morrendo por falta de água potável, de esgoto sanitário, de baixo nível educacional. Mas foi também caracterizada porque, e eu não estou falando de política, eu estou falando de realidade, a gente tem que apresentar fatos. Eu entrei na faculdade em 1965, um ano após o que muitos não gostam, mas que eu chamo de um golpe militar. E me formei logo após o ato institucional número 5, que arrochou e torturou e matou. Eu deixo isso claro porque nós voltamos sempre ao risco de esquecer o passado. Nós somos uma cultura negacionista. Aqui não tem racismo, aqui não tem LGBTismo, aqui não tem sexismo. E eu acho que é importante que a gente possa fazer uma introspecção, da gente pensar no passado, para quando virar a página, virá-la da forma adequada. Para mim, este também é um ano importante, não só porque são 50 anos de gerontologia. Quando eu percebi que o futuro era o envelhecimento, eu não olhei para trás. Eu tinha saído do Brasil para fazer o meu mestrado na Universidade de Londres e me vi cercado de pessoas velhas, um país envelhecido. A partir daí, eu decidi consagrar a minha vida profissional a esse tema que finalmente hoje chega às manchetes do jornal. Longevidade está em moda. Não era moda. Era uma estrada de terra batida, sem holofote, sem palco. Mas eu tive esse privilégio de poder perceber 2 coisas importantes. Que a expectativa de vida do Brasil já estava aumentando. Já não eram os 45 anos de quando eu nasci, já era de 57 anos quando eu me formei. E que a perspectiva era de crescer, e estamos aqui com virtualmente 78 anos. Não são 30 mais anos de velhice, são 30 anos de vida. Essa foi a grande conquista social dos últimos 100 anos. E nós não podemos transformar a grande conquista social dos últimos 100 anos, de que todos nós estamos nos privilegiando, beneficiando, num desastre. E se transforma em um desastre se nós não tivermos as políticas públicas, não só públicas no sentido do setor público, mas também privadas, também educacionais, porque nós estamos vivendo uma revolução da longevidade. O que é revolução? Revolução é algo que se dá numa sociedade de forma súbita, e que a partir daí, essa sociedade não será a mesma. É o que nós estamos vivenciando. Nós somos privilegiados. Pouquíssimas, talvez a única geração cobrindo dos 20 aos 80 anos, que terá a oportunidade de responder a uma revolução, de preparar a casa para esta revolução. Por que eu chamo de revolução? Em 1900, a expectativa de vida mais alta do mundo era da Alemanha, e não chegava a 45 anos. Isso há 125 anos atrás.
E olhando para trás, a expectativa de vida não passava de 30 anos, de 40 anos no máximo. Hoje, nós não temos nenhum país, por mais pobre que seja, e eu sei o que eu estou dizendo, que eu estou voltando da África semana passada. Nenhum país do continente africano ainda o mais pobre e colonizado, vítima, com cicatrizes que não foram ainda feitas. Não existe nenhum país que tenha uma expectativa de vida tão baixa quanto era mais alta há 125 anos atrás. Se isso não é revolucionário, eu não sei o que revolução é. E continuará crescendo. Nós estamos com uma perspectiva de termos, em breve, no Brasil, uma expectativa de vida de 80 anos para cima, como alguns dos irmãos latino-americanos já alcançaram. Independente de processos políticos. Estou falando do Chile, como estou falando da Argentina, do Uruguai, de Cuba, até a Colômbia, o Peru quase nos alcançando, nós já estivemos em posições melhores. E há causas que fazem com que a nossa expectativa de vida ainda seja mais baixa do que em outros países deste continente. Eu não estou comparando com Dinamarca, Canadá ou Japão, não. Este ano é especial para mim, porque são 50 anos de gerontologia, são 20 anos quando eu lancei ainda como diretor da Organização Mundial da Saúde, um projeto campeão que está disseminado mundo afora, mal traduzido para o português como cidades amigas das pessoas idosas, vindo do inglês, onde a raiz é age, idade, amigável à idade. Se aquele ônibus for mais fácil para você entrar e sair, porque você é uma pessoa idosa, vai ser fácil para uma pessoa grávida, para um jovem carregando uma mochila, para alguém que machucou o joelho praticando esporte, seja qual for, para alguém com uma deficiência, para uma criança. É amiga de todas as idades. E isso que nós queremos. Nós não queremos guetos, nós não queremos confrontar-nos. Nós queremos que a palavra longevidade rime com solidariedade, com intergeracionalidade. Porque você, meu caro, um dos mais jovens aqui, você almeja envelhecer com os direitos que as gerações que já envelheceram não tiveram. E é isso que me dá ânimo. É isso que é o legado que eu quero deixar. E legado não é aquilo que você deixa para trás, é aquilo que você constrói enquanto está vivo. De você lutar, de você preservar, você continuar adiante. Você compartilhar as experiências que você acumulou na vida. Afinal, é uma vida longa, porque este também é o ano em que eu celebro, na verdade, no mês que vem, 80 anos de idade. A gente acumula histórias. Obrigado, eu sou um sobrevivente, eu acho que mereço palma. E eu acho que essa longa vida, ela vai pontilhada de experiências que a gente quer deixar, e por isso estou lançando um livro que chama-se A Revolução da Longevidade. Estamos vivendo mais, mas estamos vivendo bem. Me lembro aqui da minha, e orgulho disso, caríssima amiga Conceição Evaristo. Uma das suas frases memoráveis é: a gente combinamos que não vamos morrer. Apesar de tudo. Veja um Conceição Evarista da mesma idade que eu. Veja o contraste daquela mulher extraordinária, a segunda de 9 filhos, que ela tinha a obrigação de cuidar dos mais novos. Veja os privilégios que nós, na branquitude, temos, de não termos que nos preocupar, porque as coisas vêm, em geral, de mão dada. Veja como foi difícil para essa mulher extraordinária
somente agora reconhecida, inclusive internacionalmente. E ela tem a minha idade. Não pensem em vocês que eu sou um impostor, falando aqui na conferência magna de abertura dos conselhos dos direitos das pessoas idosas do Estado de São Paulo, porque eu tenho orgulho, primeiro, de ser filho de uma paulista, segundo, de ser cidadão honorário de São Paulo, capital de São Paulo, Estado. Por isso, eu sou um de vocês. Eu não sou um impostor. É verdade que eu combino um pouco e tento as três correntes culturais que me fizeram um pouco do que eu sou hoje. A ética de trabalho de São Paulo, onde eu vinha muito, e minha mãe rigorosa, puxando por isso. Tento ter a cordialidade mineira, tento, mas também tenho a malandragem carioca. Essa malandragem carioca eu pude colocar bem na prática, quando eu entrei na Organização Mundial da Saúde e percebi que não peça licença para fazer nada, porque não vão te dar, mas depois aguenta o castigo. E aí a gente vai. Aí a gente segue o rumo, e esse livro não é mais um livro técnico. Esses eu já os escrevi. É uma carta aberta para os jovens de hoje poder envelhecer num mundo melhor, tendo seus direitos reconhecidos. É esperançando. É esperançando que eu deixo essas mensagens, mas, como diz o Paulo Freire, não esperançando do verbo esperar, porque isso é espera. É diferente. Esperançar é se levantar, é de ir atrás, é construir e nunca desistir, é levar adiante, é juntar-se com os outros para fazer de outra forma. Nós estamos precisando fazer de outra forma, porque 83% daqueles que já atingiram 60 anos e mais não estão envelhecendo bem nesse país. É inadmissível que o Brasil seja o terceiro produtor de alimentos do mundo, à frente somente a China e os Estados Unidos. Mas preste atenção, a diferença é pequena. E as populações dos Estados Unidos e da China são maiores que a nossa. Na verdade, per capita, por pessoa, a nossa produção de alimentos é a maior do mundo. E nós ainda vemos brasileiros passando fome. É bem verdade que há 2 anos nós saímos novamente do mapa da fome. Mas nós ainda temos pessoas que não têm o que comer na prateleira. Nós ainda temos insegurança alimentar, graçando mais de 40% de pessoas que gostariam de comer amanhã o que é bom e saudável, mas sabem que não vão poder fazê-lo. Nós não queremos mais anos a vida apenas. Nós queremos mais vida a estes anos. Mas estejam cientes todos, e aqueles que são os mais velhos aqui, sabem bem disso. Uma vida longa promete promessas. Nem sempre as melhores, nem sempre as que nós gostaríamos de ter. Minha vida começou como se fosse uma corrida de 100 metros, 45 anos. Eu sabia para onde eu estava indo, eu vi o marco. E ela foi se transformando numa maratona. E uma maratona, você nunca sabe o que está do outro lado da esquina. Você não sabe qual é a surpresa que te espera. Você precisa criar reservas para ser mais resiliente. Essa resiliência é fundamental para você aguentar as perdas que uma longa vida muitas vezes se acompanha. Perdas financeiras, de status, perdas de amigos, perdas de saúde, mesmo que você se comportou muito bem, mas o envelhecimento traz isso.
E eu não podia estar num lugar melhor para poder me lembrar do Vansolini. Isso em 1962. Uma vida longa necessita de que você levante, sacuda a poeira e dê a volta por cima. Como é paulista isso? Como eu posso, como carioca, dizer, a gente não fala disso, a gente passa por cima. E, na verdade, você com essa maratona tem que dar um salto para passar por cima ou encontrar um caminho pelo lado. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Tão paulista esse verso. E por que vocês já estão aqui sentados há algum tempo? E por que a cultura é tão importante para que a gente possa valorizar? É um dos determinantes fundamentais da gente poder bem envelhecer. Eu vou primeiro fazer um favor para vocês. Levantem-se todos, sacudam-se, sacudam a poeira, dê a volta por cima. E agora vocês vão me acompanhar no que há de mais paulista. Vocês vão cantar comigo um hino de São Paulo. Vocês topam? Esse hino é muito, muito, muito paulista. Não posso ficar. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, seu interesse de trem, não vem amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe. Filho único, tenho minha casa para cuidar. Pode sentar. Vocês acham que essa música teria sido feita por um carioca? Vocês acham que esse compromisso de você voltar não vai poder perder o trem? Que a minha mãe não dorme enquanto eu não chegar? E que a cultura de cuidar dos outros, ela não dorme enquanto eu não chegar. Eu tenho a minha mãe para cuidar, sou filho único. Isso é cuidado, gente. E através da cultura popular, afinal, esse verso, essa música, que eu acho emblemática de São Paulo, foi feita em 1962. Eu cresci ouvindo-a e eu fui incorporando essas duas lições da cultura de São Paulo. Não posso ficar nem mais um minuto com você. E também, claro, dá a volta por cima, sacode a poeira e vai em frente. Bom, nós temos essa coisa importante do esperançar. Nós temos essas vidas longas, que são cada vez mais maratonas. E aí eu aprendi outra coisa, com Jane Fonda. Jane Fonda é uma ativista, uma mulher de hoje 86 anos. E ela passou toda a sua vida como ativista, de grandes causas. E ela hoje é também uma ativista, não só do meio ambiente, das causas feministas, da proteção dos adolescentes, mas também do envelhecimento. Ela esteve em São Paulo há questão de uns 10 anos. Eu tive a honra de entrevistá-la em público. E ela disse, lançando o seu terceiro livro de autobiografia, que tem como título O Terceiro Ato. E com muita propriedade, ela como atriz diz, muitas vezes você vai ao teatro, que são 3 atos. E somente no terceiro
que os eventos do primeiro e do segundo começam a fazer sentido. É agora, quando velho, que eu volto atrás e penso naquilo que se passou na infância, adolescência, juventude, nos primeiros atos da minha vida, e que eles começam a fazer sentido. Mas ela me mostrou outra coisa também fundamental. Eu disse para vocês que a vida era antes uma corrida de 100 metros e agora é uma maratona. E ela disse que foi aos poucos aprendendo que você não resolve todos os problemas numa corrida de 100 metros. E tinha a pretensão de que fosse através de uma maratona, até chegar à conclusão de que a vida, na verdade, é uma corrida de revezamento. Você passa o bastão. Você quer que as novas gerações peguem aquele bastão e continuem na luta. Porque você sabe que você é finito, que daqui a pouco você também irá. Mas com a promessa de que as novas gerações possam seguir adiante. Eu aprendi muito com os velhos da minha família. Eu tive a sorte de nascer numa família por parte de mãe, aqui de São Paulo, que a minha bisavó tinha 17 irmãos e irmãs, imagina, da mãe e mamãe, que em média tiveram 8 filhos, esses 8 filhos tiveram em média 4, minha geração. Nós tivemos em média 2, e agora os nossos filhos e sobrinhos estão tendo em média 1 ou nenhum. Eu tenho uma sobrinha que não quis ter filho, e já está perto do final da sua vida reprodutiva, da menopausa, e resolveu adotar uma gata, mas já castrou a gata, não vai ter reposição de nada. Isso tudo está se passando de uma forma muito rápida, e é isso que fez com que, de 1970, quando eu me formei em medicina, o número médio de filhos de uma mulher era 6. Quando eu cheguei em Inglaterra para fazer o meu mestrado, estava quase lá, 5,7. E 25 anos depois, no ano 2000, tinha chegado abaixo da reposição. O que eu quero dizer com isso? Se uma mulher não tiver pelo menos 2 filhos, esse casal não vai se reproduzir. E se baixa de 2, e assim estamos há 25 anos. O único grupo que continua crescendo no Brasil são as pessoas mais idosas. São as pessoas sexagenárias, isso mesmo, celebre. Quem é que tem mais de 60 anos aí? Vocês são os recursos renováveis, os únicos que existem nesse país. Em 2040, nossa população vai parar de crescer. Nós vamos chegar a 220 milhões. E a partir daí, vai ser um decréscimo paulatino. Aquela ideia que os empregadores tinham no passado, esse funcionário, esse empregado não deu certo, não faz mal, eu demito e pego outro. Sempre tinha uma fila esperando. Isso acabou, gente. O que nós temos agora é cada vez mais pessoas como essas que levantaram as mãos, e nós somos recursos para as nossas famílias, para a economia, para a sociedade, desde que essa sociedade acorde e nos dê as oportunidades. E essas oportunidades, elas estão baseadas num documento que eu tenho muito orgulho de ter concebido, em discussão com grupos acadêmicos mundo afora, quando era diretor da Organização Mundial da Saúde, que se chama, não sei se vocês já ouviram falar, o marco político do envelhecimento ativo. Eu tinha a opção de falar do envelhecimento saudável. Eu achava isso muito limitante. Você pode ter diabetes, hipertensão, um problema no joelho, um problema endocrinológico, mas você pode e deve continuar ativo. Você deve ter acesso aos serviços que possam lhe dar o apoio que você precisa para continuar sendo
um instrumento importante na sua sociedade, na sua família, de ser produtivo, e este século vai se caracterizar como o século passado, que foi poder envelhecer como norma e não como exceção, como o século em que vai ser caracterizado da oportunidade de fazer com que nós continuemos viáveis, que nós continuemos a ser produtivos, que nós continuemos a ser recursos para as nossas famílias, para a sociedade. Você precisa de 4 pilares para isso. É o que está descrito no marco político do envelhecimento ativo. Você precisa de saúde. Saúde vem em primeiro lugar. Mundo afora, eu já fiz essa pergunta para milhares de audiências como essa, interdisciplinares, ou às vezes só de médicos, ou às vezes só de leigos. O que vem em primeiro lugar para você poder envelhecer com qualidade de vida? Saúde. Mas eu aprendi também na Organização Mundial da Saúde, como consultor ainda, não era do quadro, eu ainda estava na Universidade de Londres, ou Oxford, não me lembro, quando nós fizemos a Carta de Ottawa para a promoção da saúde. E eu aprendi uma coisa fundamental. Saúde é criada no contexto do dia a dia, onde você mora, onde você trabalha, como você se locomove, como você se entretém, como você ama. Aí a saúde é criada. E quando isso não dá certo, você precisa de profissionais de saúde que saibam mais sobre envelhecimento. Nós estamos, e é um absurdo, com mais de 400 escolas médicas. Virou uma indústria lucrativa. Nós não temos docentes adequados para poder treinar esses futuros profissionais da saúde. Mas os interesses políticos locais façam que elas estejam se proliferando. Que qualidade de profissionais nós vamos estar formando? Se seus docentes não sabem, como a minha avó paulista dizia, patavina, não sabiam nada sobre envelhecimento. Porque tudo muda à medida em que envelhecemos. A anatomia, e você abre um atlas de anatomia, tem um espécime masculino, de 25 anos, no apogeu do seu esplendor físico, com todos os músculos, cartilagens, nervos, tudo bonitinho ali no lugar, e depois você vai ter que tratar de uma pessoa idosa, obesa, com problemas crônicos múltiplos. Tudo muda. A farmacologia, a dosagem dos medicamentos, a interação entre eles, a apresentação da doença, infarto do miocárdio depois dos 80, muitas vezes não dá dor. Se você não sabe disso, você vai fazer erros. Você vai matar pacientes na santa ignorância, sem sequer desconfiar que você o está fazendo. Mas é só para médico? Não. É para enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, é para especialistas em comunicação, é para designers, é para políticos, é para engenheiros. Todo mundo tem que responder junto à revolução da longevidade. Ou vamos nos arrepender. Eu não, gente, porque daqui a pouco, já fui. Vão se arrepender as novas gerações. E como Drummond disse, no caminho havia uma pedra no meio do caminho. Havia uma pedra no meio do caminho. E essa pedra se chama idadismo. Ela foi cunhada por um predecessor e mentor meu, um médico gerontólogo americano, como eu me defino como médico gerontólogo, eu não pratico clínica, eu não sou geriatra. Em 1969, veja que homem visionário, para em 1969, remetendo a sexo, sexismo, raça, racismo, ele criar a palavra, no inglês, age, idade. Ages, idade, idadismo. Mas no Brasil, a gente gosta de criar jabuticaba.
Então, aqui no Brasil, se fala de uma coisa que parece mais sofisticada, né? Mais palatável, mais bonitinha, etarismo. E eu me encontrei com uma vizinha minha, de 87 anos, no elevador. Eu falei assim, a senhora já sofreu de algum caso de etarismo? A resposta dela, olha, de otária já tentaram me fazer passar. Mas essa história aí de etarismo que o senhor está falando, eu não sei o que é, não. Eu sei o que é idadismo. Gente, vamos cair na real, vamos simplificar. A gente se comunica através de linguagem. Nem em Portugal, se você perguntar para alguém o que é etarismo, eles vão saber o que é. É idade, é idadismo. E todos os ismos têm em comum 4 is. Todos. Começa pela ideologia. Um grupo que se acha valendo mais do que o outro. Eu sou homem. Você é mulher. Eu não tenho incapacidades físicas, você tem. Eu sou um cis hétero, você é um LGBT. Eu sou branco, você é negro. Por que eu vou lhe respeitar se eu já tenho a crença que você é segunda classe? Eu não vou lhe dar o respeito. E esse grupo da supremacia, seja ela qual for, tem mais poder. São os homens, são os brancos, são os que não têm capacidade, são os cis-héteros. E são os jovens. E eles vão colocando pedras no caminho, como o Drummond dizia. Cascas de banana, para que você tropece. É o segundo I, o primeiro ideologia, o segundo institucionalização daquela ideologia. Eu vou tornar a vida mais difícil para você. Você quer mesmo ser promovida? Você é mulher, lugar de mulher querendo filho. Você quer mesmo trabalho? Você tem uma incapacidade, eu já julguei que você não pode ser produtivo. Você quer respeito? Você que é gay, lésbica, trans? Afinal, estamos num país que mais matam LGBTs. Lugar de negro é prestando serviço. Por que você está querendo competir? Por que você está querendo cotas? Você não percebe que nós estamos num país em que sempre houve cotas? Só que eram cotas, ao longo de 500 anos, só para os brancos, reservadas. Aquelas cotas eram cativas. E hoje, a minoria, porque a maioria é negra, é preta ou parda, e a minoria reclama. Achando que é por mérito que as coisas devem ser decididas. Quando a gente sabe que muito mais do que mérito é por sorte, é por casualidade. Ninguém escolhe a família que você vai nascer. Se fosse possível, vocês iriam escolher pais longevos, brancos, com nível educacional alto, que moram em bem, que têm um nível educacional elevado. E a gente sabe que a sorte, a casualidade, é muito mais importante do que você se fixar em mérito. Eu aprendi isso também com Conceição Evaristo. Uma mulher brilhante, finalmente reconhecida, que até os 60 anos não tinha publicado um livro. Com todo o esforço, com todo o mérito, com a sua escola normal, com seu mestrado no Rio, com seu doutorado em literatura comparada. Escrevendo, que finalmente aos 60 anos conseguiu juntar um dinheirinho para publicar o primeiro livro. E que foi a ela negada um assento na Academia Brasileira de Letras. Ali sim, é lugar de branco. Nós temos que virar essas páginas, nós temos que fazer essas páginas através da introspecção, de você arrancar esses botões, desses preconceitos que foram enfiados lá no fundo pela sociedade
a qual nós pertencemos. Mas é o segundo I, da institucionalização. Eu não vou te hospitalizar, eu não vou te dar um tratamento caro. Você vai ficar gastando recurso à toa. Eu não vou comprar vacina, não. Isso está só privilegiando os mais fracos. Eu vou fazer o contrário. Eu vou permitir que um país que tem 3% da população mundial seja responsável por 11% das mortes. Alguma coisa saiu errada. E quem eram as vítimas? Predominantemente as pessoas mais velhas. Isso tudo é recente. Mas nós não estamos culturalmente acostumados a virar a página, a poder aprender com o passado. Falei de ideologia, falei de institucionalização, e aí parte para o interpessoal, no dia a dia, nas interações. A você eu dou o silêncio, eu não quero ouvir a sua opinião. Fique no canto. Você é uma véia ou um velho, não tenho o que dizer, não tenho o que acrescentar. Você é uma mulher, eu não tenho o que aprender com você. Você é uma pessoa negra e a sua afro-brasilidade eu quero esconder porque eu tenho vergonha. Não gosto de gente gay. Vocês são desrespeitosos. Se a gente não aprender nesse intrapessoal a condição essencial humana de autorrespeito, autoconfiança, de dignidade, de autoestima, vai baixando, 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 até que chega ao último I. E este I da internalização. Você acaba acreditando que você realmente é uma pessoa que não vale a pena. Outros merecem mais. Você vai ficar de bico calado. Você não quer uma ultrassonografia porque está gastando recurso de outros. Você não quer ser promovida porque o homem vale mais. Você não quer aquele emprego porque você tem uma deficiência. E enquanto nós coletivamente não fizermos o esforço para vencermos esses ismos, nós vamos para sempre ser o país do futuro que nunca há de chegar. Meu avô falava isso e eu ficava muito, muito zangado com ele. Hoje eu sou mais velho do que ele. E me dá tristeza de, às vezes, achar que será que o meu avô estava certo? Sobretudo num país onde temos um quinto I, da inequidade, que é um campo de cultura fértil para que todos os ismos possam se manifestar. Coletivamente, cabe a nós, da sociedade civil, fazermos esse esforço. Por isso, a sociedade civil, e tem orgulho de ter liderado esse movimento a nível mundial, disse não à Organização Mundial da Saúde, quando eles quiseram colocar na classificação internacional de doenças, já ouviram falar? Do CID, Classificação Internacional de Doença. Você, como médica, não pode dar um atestado de óbito se não tiver um código. Ou pedir um exame, ou dar alta hospitalar. E existe um comitê de experts, que há mais de 40 anos vai sendo renovado, rever a Classificação Internacional de Doenças, para saber o que saiu de moda, novas doenças que emergiram, sendo colocadas. E tem um prazo de 3 anos que aquilo fica em caráter experimental, para os médicos se familiarizarem. Um dia, o meu filho, que mora em Londres, me ligou pelo WhatsApp. Oi, pai, soube que o Duque de Edimburgo morreu? Sim, claro, poxa, Pedro, eu moro no Rio de Janeiro, não estou escondido no meio do mato. Mesmo que estivesse escondido no meio do mato, hoje está todo mundo antenado. Não, não é isso, pai. Mas você sabe do que ele morreu? Claro, de uma doença cardiovascular. Ele estava internado há 3 meses, ele ficou 1 mês e meio no hospital com problema cardíaco. Não,
Ele morreu de doença. Meu filho, ninguém morre de infância, ninguém morre de adolescência. Por que você vai morrer de velhice? Mas é isso que está, o médico real, the royal physician. Deve ser um bom médico, né, para tratar da realeza. Tascou lá, morreu de velhice. Ah, não. Que eu vou morrer velho, eu já sei, porque já sou. Mas não há de ser de velhice. Vai ser de doença com nome e sobrenome. E aí a gente começou uma campanha. Mas a gente mobilizou, sobretudo os ibero-americanos, Portugal, Espanha, América Latina. Afinal, para dançar rumba, samba e tchá-tchá-tchá, a gente sabe. Fazer barulho, a gente é mestre. Nós agitamos. Entramos em contato com organizações intergovernamentais, acadêmicas, mundo afora. Para mim foi ótimo. Eu estava no conforto da minha casa, trabalhando em home office, sabendo que nem todo mundo tem conforto em suas casas, nesse Brasil miserável. Mas eu pude mobilizar, até que a última hora, no minuto final do segundo tempo, a Organização Mundial da Saúde voltou atrás e tirou velhice da classificação internacional de doença. Aí a gente fez uma live para celebrar. Eram centenas de pessoas. Poxa, foi muito bom, foi muito gostoso poder tirar a velhice. Era uma manifestação de idadismo. E aí eu dei um trabalhinho de casa. E esse trabalhinho de casa foi, não vamos parar aqui não. Agora que a gente tem um hashtag com força, nós vamos fazer aquilo que a Ludmila Ribeiro fez. A gente aprende com o movimento antirracista. A gente adapta para o movimento anti-idadista. E assim como ela fez o pequeno manual antirracista, a gente, não um autor, como no caso da Ludmila e o manual antirracista, mas a 88 mãos, 44 autores, nós fizemos o pequeno manual anti-idadista, que será lançado a semana que vem, no dia 30, na Câmara Municipal de São Paulo. Isso é uma vitória, gente. Da gente ter um pequeno manual que os jovens, ou de qualquer idade, porque aqui não é briga de gerações. Eu não estou defendendo os direitos das pessoas idosas porque eu sou velho. Eu estou defendendo o direito das pessoas idosas porque o jovem de hoje almeja envelhecer gozando de mais direitos do que a minha geração. É intergeracional. E vamos lá. Outubro promete que eu estou também lançando um livro de reflexões. Como eu disse, não um outro livro técnico, mas essas lições que eu aprendi pela vida. O velho adora contar história, né? Tem um monte de histórias intercaladas lá nessa longa vida. Bom, chegando aqui ao fim, o que eu gostaria de dizer é que esse marco político do envelhecimento ativo, ele está alicerçado nesses 4 pilares da saúde, do aprendizado ao longo da vida, aprender a aprender sempre, da infância à velhice, porque a tecnologia não vai te dar sopa, não. Aprenda. Com um mantra que vale tanto para a saúde quanto para o aprendizado. Quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde demais. Começa aos 20. Não começou aos 20, começa aos 30, 40, aos 80. Você sempre vai ter ganhos. Mas quanto mais cedo você começa a perceber que você é o velho de amanhã, e que você tem que caprichar nos seus estilos de vida, e que você tem que aprender a aprender sempre, quanto mais cedo, melhor. Mas que você vai ter ganho. Mas eu fumo há 60 anos, para. Pelo menos o teu enfisema não vai complicar. Mas eu sempre fui sedentário. Então faz uma forcinha aí, cara, porque você quer se levantar por conta própria, sem precisar de ajuda, sair da cama. E sair da cama com um propósito de vida, que você cultiva, e quanto mais cedo, melhor. Nunca é tarde demais. Saúde. Aprendizado ao longo da vida. O terceiro e fundamental
pilar é você participar da sociedade. E participar da sociedade pressupõe direitos. É para isso que vocês estão aqui, para brigar pelos seus direitos. E eu quero que vocês saiam daqui tendo conquistado mais direitos do que quando entraram. Direito a participar. Direito a ser cuidado. Direito a ser respeitado. Também direito a descansar. Direito a parar. Direito a uma renda mínima decente. Direito a um teto em cima da sua cabeça, direito a comida na prateleira, direito a um dinheirinho no bolso, nem que seja para comprar os remédios que o SUS ainda não pôde lhe fornecer. E viva o SUS, que é um marco civilizatório do nosso país. Porque tem muita gente querendo que ele termine. E nós não vamos permitir isso. Sobretudo nós, mais idosos, que temos a lembrança do que era, como eu tenho, do meu tempo de estudante, em que você observava na hora que chegava de manhã, cedinho, uma fila ainda do lado de fora do hospital, cada um com seu númerozinho, e chegou ali de madrugada, às 2 da manhã, às 3, passando mal. E quando chegava meio-dia, alguém saía de dentro do hospital e falava, hoje acabou. E você tinha que voltar na madrugada seguinte, na esperança de que desse sorte de você conseguir ser atendido. Na esperança que você tivesse um padrinho, que a filantropia, essa caridade fútil e enganosa, fosse lhe dar um lugar. Não é disso que queremos. Queremos direitos a tudo que eu nomeei. E no final, um pilar importante da segurança, da proteção. Porque o horror de envelhecer sempre foi e sempre será você não saber se você vai ter mesmo um teto em cima da cabeça, comida no prato e o direito de participar plenamente da sociedade como um todo. Os determinantes envelhecimento ativo são vários. 2 são transversais, porque eles atuam e influenciam tudo. É a questão de gênero e a questão de cultura. A questão de cultura eu já demonstrei para vocês. Mesmo sendo dentro do mesmo país, a cultura paulista é diferente da minha, do Rio de Janeiro. Eu tento caprichar, eu tento nem ter sotaque carioca, eu não arrasto. Mas é fundamental você respeitar essa cultura. Mas se for essa cultura que me ensinou de criança, que menino não chora, menino 50, 60 anos depois, não vai ao médico com dor no peito, porque isso é sinal de fraqueza. Homem tem que ser macho, tem que aguentar firme. A mim me deram uma pistola para tirar, uma bola para chutar. A minha irmã deram uma boneca para cuidar. Mas a gente pode aprender, desde que a gente faça o esforço. E eu tive o privilégio de ter nascido nessa família tão grande, onde não só eu tinha muitos idosos para ouvir histórias, eu sou analógico, viu? Não tinha televisão, não. Era tudo na oralidade, ouvindo histórias. E desses idosos, eu vou dizer melhor, né? Dessas velhas maravilhosas, meu Deus, como me lamberam de carinho. E eu correspondia. Elas me chamavam de o beijoqueiro. E foi no dia que eu me vi na Inglaterra, cercado de gente velha, eu falei assim, meu Deus, é essa a minha vocação. A minha mãe tinha um livro, como era feito antigamente, livro do bebê, lembra? Tem livro do bebê? Você escrevia os primeiro dentinho, primeiro presente, primeira visita. E ela escreveu, quando eu tinha, imagina, 5 anos. Sim, eu fiquei tão feliz hoje que o Alexandre disse que quando crescer,
ele vai ser médico para cuidar dos pais que vão estar velhinhos. Imagina se aos 5 anos eu tinha capacidade de elaborar isso. Mas eu sabia a vida inteira que eu tinha total liberdade de ser o que eu quisesse, desde que fosse médico. E mais tarde, quando eu virei médico, eu resolvi cuidar não só dos pais, como cuidar dos velhos mundo afora, sendo diretor da Organização Mundial da Saúde. Aproveitei a deixa. Mas eu tinha também muitos primos. Com os velhos da família, eu ouvi histórias. E de vez em quando levava um pito. Você aprende a crescer, a se desenvolver, a envelhecer, quando você ouve histórias e leva pito. Mas eu tinha também uma infinidade de primos. Com eles eu brincava e brigava. E você também aprende o teu lugar na sociedade, quando você briga e brinca. E foi brincando e brigando, ouvindo histórias, levando pitos, que eu pude tentar aprender a crescer, desenvolver e agora envelhecer. E tentando deixar esse legado para essas gerações que vêm por detrás, fazendo com que elas possam, através dessa convivência, como eu disse, que legado não é aquilo que você deixa para trás, mas aquilo que você, no dia a dia, vai criando. E eu vou terminar lendo um trecho que eu acho tão pertinente no contexto de hoje. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia. E isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que a vida, não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Cora Coralina. Muito obrigado. Que privilégio poder ouvir uma palestra tão gostosa, tão proveitosa como essa do professor Dr. Alexandre Kalash. Muito obrigado, professor, por esta hora tão proveitosa que o senhor proporcionou a todos nós aqui. Muito obrigado mesmo, viu? E a partir de agora, chamamos aqui o presidente do Conselho Estadual do Idoso, o Marcelo Salera Ritt, que vai fazer as considerações gerais da comissão organizadora dessa 16ª Conferência Estadual da Pessoa Idosa. Bom dia a todas e todos. Difícil falar depois do Alexandre. Vou por uma área mais técnica, falar um pouquinho sobre o evento. Agora nós faremos uma pausa para o almoço. Lembrar uma coisa que o Perina já trouxe para vocês, o nosso mestre de cerimônias, para que quem está hospedado no hotel Recanto Bela Vista pegue as vans para ir até lá para o almoço. Nós retornaremos aqui às 14 horas para as nossas mesas do período da tarde. No período da tarde nós teremos 5 apresentações, 5 palestras a respeito de cada um dos eixos da conferência. E aí, na sequência,
nós falemos também a questão dos delegados. E aí eu vou pedir a gentileza, então, que vocês retornem aqui a partir das 14 horas para que a gente possa dar continuidade. Aqui vai ser a tarde toda aqui vai ser nesse espaço. Tá bom? É isso. Obrigado, um bom almoço. Oi? Não, acho que não. Só para avisar que foram disponibilizados 2 QR Codes ali, onde estão aqueles banners, para os conferencistas pegarem as propostas dos eixos, ok? Recebi essa informação agora, naqueles banners ali, na lateral do salão, então tem os QR Codes lá, e aí os conferencistas podem retirar as propostas dos eixos, e a gente se encontra novamente aqui às 14 horas para o prosseguimento dessa conferência. Obrigado pela presença de todos.